Empreendedor, indivíduo que apresenta determinadas habilidades e competência para criar, abrir e gerir um negócio, gerando resultados positivos. Características de empreendedor: capacidade de liderança, criativo, responsável, paixão na área em que atua, visão de futuro, persistência, coragem para assumir riscos, não desiste ao encontrar qualquer obstáculo, facilidade de expressão, entre outras tantas qualidades. Para conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos negócios que atrai cada vez mais os jovens, o programa Espaço Livre hoje recebe José Américo, um jovem empreendedor, ele é da Via Mídia Publicidade. Fernanda Gredes, coordenadora da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae Bahia. Patrick Piton, vice-presidente da Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia. Patrick, começando com você, o que é um empreendedor? Então, um empreendedor é aquele indivíduo que tem aquela sede de desafios, que tem aquele espírito de mudança, de modificar o ambiente que ele faz parte, de melhorá-lo, de atingir resultados cada vez melhores. Ele tem aquela energia inquietante, em que ele fica focado em trazer também inovação, em trazer mais resultados, né? José Américo. Eu vejo o empreendedor como uma pessoa que estabelece um objetivo e junta todos os esforços e pessoas para tentar alcançar aquele objetivo que ele traçou. Então ele olha no longo e médio prazo, estabelece as suas prioridades e corre atrás desse desafio, sempre tentando fazer algo diferente, fazer mais do que os outros. Fernanda. É interessante que essas características foram pesquisadas pela ONU, que elencou 10 características do empreendedor. Inclusive, são as características estudadas no Empretec, no Sebrae. Então, uma pessoa não precisa nascer como um empreendedor. Ele pode se desenvolver, verificar quais são as características do empreendedor e potencializar aquelas características que ele identifica que ele ainda precisa melhorar. Você hoje tem 37 anos, mas você começou cedo, inclusive você foi emancipado para ter a sua primeira empresa. Conta um pouco sua história. Quando eu ainda estava na faculdade, no quarto semestre de publicidade, aí eu tinha o objetivo de montar uma empresa, juntei, eu acho que é uma das coisas que eu digo como uma dica importante para quem vai empreender, não é escolha o seu melhor amigo para montar seu negócio, escolha aquele que tem um talento complementar. Então eu tinha colegas que eu andava muito mais na faculdade e eu acabei optando por, na hora de montar um negócio com pessoas, alguns até que eu não tinha nem tanta intimidade. A gente montou no quarto semestre da faculdade, na época eu tinha de 19 para 20 anos, e aí tive que ser emancipado, porque a maioridade era 21 para poder montar um negócio. Minha mãe ainda foi... Pense direito, é isso que você quer. Minha mãe começou a colocar assim, avalie se é isso mesmo. E aí eu disse que era aquilo mesmo, fui emancipado e montei a empresa. Hoje ela tem 17 anos. Amigos, negócios à parte. É certeza. Você também é bem novo, 27 anos, já tem 2 empresas. Isso. Como é que despertou isso em você? Então, eu acredito que, no meu caso, aconteceu também por parte de eu estar participando de uma empresa júnior. Eu fazia parte da empresa júnior lá de elétrica, da Universidade Federal da Bahia, e lá eu assumi cargos de liderança, aprendi a cuidar dessa parte da gestão e tal, desenvolver parte técnica também, e isso foi me proporcionando, né, essa visão mais sistêmica, né, sobre uma organização. E aí dentro da faculdade também, que nem a Américo, eu abri empresa, né, de TI focada em inovação, e foi aí que começou, né, o trajeto empreendedor, né. Realmente a história é assim, sempre começa assim? Sim, existe sempre uma vontade, uma ideia, e os empreendedores eles têm a capacidade de verificar se essa ideia é uma oportunidade de negócio. Então existe uma pequena diferença. Eu tenho uma ideia, mas não significa que eu vou ter um sucesso no mercado com essa ideia. Eu tenho que fazer um planejamento que está bem relacionado com as características do empreendedor. Então, antigamente, até quando nós estudamos, há muito tempo atrás, quem se formou um tempo atrás, o empreendedorismo não era uma opção de negócio. Você estudava para passar num concurso, você estudava para trabalhar numa empresa, no polo, numa fábrica, numa indústria. E hoje você já vê na faculdade todo esse movimento para o empreendedorismo no sentido de novos negócios. Você não teve medo em nenhum momento assim? O tempo todo você teve um foco, foi altos e baixos? Conta um pouquinho. Aurelia, medo eu acho que a gente tem todo dia, né? Com certeza. Acordei hoje e falei, poxa, tem tanta coisa ainda pra fazer, né? Pra resolver.
problema que pode acontecer, a gente teve muitos momentos difíceis e é engraçado a gente ver que quanto maior você vai ficando, os problemas vão acompanhando do mesmo jeito. Então, um problema que numa época parecia ser menor, mas era impactante para a sua empresa porque era pequena, quando ela já está maior, o problema passa a ser maior também, o risco passa a ser maior. Então, a gente tem desafios todos os dias, a gente tem dificuldades, principalmente essa parte de legislação, de impostos, né? É complicado empreender no país. Outro dia eu assisti uma palestra sobre negócios e aí o professor dizia assim na palestra: o empreendedor é aquele que tem desafios, visa o lucro, quer montar um negócio, e o governo é aquele que quer perseguir o empreendedor. Então é difícil, teve muitos momentos difíceis, mas acho que essa coisa de olhar para o longo prazo, assim, para o seu sonho, né? Eu falo muito em sonho porque no meu caso era bem ligado a um sonho que eu tinha do negócio e você ganha mais disposição para enfrentar esse desafio. O interessante assim, que eu vejo na sua área, mesmo é uma área dominada por pessoas mais velhas, você teve alguma dificuldade por você ser tão novo? O mercado te aceitou? Como foi que as pessoas lidaram com a sua idade, essa questão do empreendedor tão novo? Há uma diferença, né? Eu, quando eu comecei a participar das associações do mercado publicitário, as associações de classe, as pessoas que estavam ao meu redor tinham de carreira, de empresa, o que eu tinha de idade. Então, para mim, no primeiro momento eu passei a ouvir muito, né? Eu lembro que a primeira reunião eu falei uma coisa e ninguém deu atenção. Na segunda eu falei duas, ninguém deu atenção. Aí passei um período calado, ouvindo, aprendendo, e hoje já estou reeleito pela terceira vez na diretoria. Quer dizer, a diretoria toda é muito mais velha do que eu, mas já me reelegeram, né? Me colocaram uma vez e me reelegeram na diretoria da ABAP. Faço parte da diretoria do sindicato, que é o Sinato. Então, para mim, primeiro eu tirei como uma lição. Eu olhava para eles e falava assim, eu tenho que aprender com eles. E dificuldade sempre existe, principalmente pela diferença de qualidade mesmo, de experiência, de eles terem uma empresa mais estruturada. Mas foram parceiros, né? Hoje eu considero até parceiros, de certa forma. Patrick, o fato da idade, assim, você acha que facilita em alguns quesitos, por exemplo, na sua empresa mesmo de TI? É uma coisa que o fator idade, né? Você está vivendo esse momento agora, facilita para você? Sim, acho que facilita sim, principalmente porque com essa vertente de startups, né, que esse boom no mundo e no Brasil, e o governo estimulando, né, junto com o Sebrae, junto com outros órgãos de suporte, né, a abertura de startups, facilita pelo fato do jovem ter esse perfil mais inovador, de estar aberto a mudanças, e não estar acostumado tanto a um processo funcionando dessa forma e ficar mais enrijecido. Então acho que tem muito essa vertente, né, da idade também facilitando. Lógico que também depende de perfil. Você encontra pessoas mais velhas que têm a cabeça super aberta com um perfil muito bom, mas o jovem empreendedor acho que ele já tem esse viés. E também tem aquela possibilidade, pela pouca idade, do poder errar, né? Isso, Sim. ainda tem esse detalhe. Sim. A Mary comentou aqui de sonho e me fez lembrar uma pesquisa que a gente tem de empreendedorismo chamado GEM. GEM. E aí, nessa pesquisa, um dos indicadores levantados é qual é o sonho do brasileiro. E ter o próprio negócio, ele aparece em terceiro lugar na lista de sonhos, quando se pergunta para o brasileiro, qual é o seu sonho? Em terceiro lugar é ter o próprio negócio. E fazer sucesso numa carreira, fazer carreira numa empresa, aparece em oitavo lugar. Então, hoje a gente tem um empreendedorismo bem forte para novos negócios. O que você acha que fomentou esse setor? Eu acredito que quando você começa a acessar mais informações, eu acho que o conhecimento está aí para a gente acessar. Eu acho que essa possibilidade de acessar informações, você conhecer empresários de sucesso, como agora a gente tem aqui esse momento, faz com que você também comece a refletir, poxa, eu quero ser igual aquela pessoa. Eu quero ser igual aquele empresário. Então, eu acho que vamos dizer assim, essa mídia também, esse conhecimento desde as faculdades e desde agora até de ensino fundamental, o Sebrae tem programas de educação empreendedora desde o ensino fundamental. Então, isso também vai motivando com que a pessoa tenha mais essa opção na carreira, de ser um empresário. E vocês percebem assim, que a entrada da faculdade, assim, com essas coisas da empresa Júnior, foi um divisor de águas? Ajudou bastante? Sim, para mim particularmente foi um divisor de águas, porque você entra muito verde na faculdade e você acaba assumindo mais responsabilidades e aprendendo a gerir uma organização
que você não iria gerir facilmente quando você estagiasse. Então você já assume cargos de liderança, vira um diretor, no caso eu fui presidente e tal, subi mais um degrau, fui para a federação também das empresas juniores e participei da confederação das empresas juniores da Bahia. Então você adquire muita experiência, né, muita bagagem nesse sentido. Fernanda, você falou no começo que não precisa ser uma coisa inata, assim, Sim. o empreendedorismo, né? Também se aprende. Sim. Quais são os passos para você aprender a ser um empreendedor? Para você ser um empreendedor, o primeiro passo é você identificar que você tem alguns pontos a melhorar. Então, só você já tendo essa consciência, né? Eu tenho algumas características empreendedoras, por exemplo, correr risco calculado é uma característica do empreendedor, que a América aqui também comentou. Todos os dias ele acorda, poxa, mais problemas que eu tenho que resolver. Então, uma das características é o risco calculado. Então, o empreendedor, ele precisa ter essa noção, será que eu tenho essa característica de ter uma coragem extra para colocar um negócio em prática? Então, por mais que ele não tenha, mas ele consiga se enxergar, esse já é o primeiro passo do empreendedorismo, porque daí eu consigo correr atrás e consigo melhorar aquilo que eu ainda não tenho. Então, existe sim essa possibilidade de se tornar um empreendedor. Alguns com algumas características melhores, outros em outras características, porque são várias. Então, cada um vai ser melhor em alguma delas. Mas a principal seria a autoconsciência do que eu tenho que melhorar. Uhum. Como é que funciona o Empretec? O Empretec ele é um seminário que a gente faz uma seleção prévia, até para identificar o melhor momento de se fazer o curso. Ele dura uma semana, ele é feito durante o dia todo. E a gente une pessoas que já têm um negócio ou que querem montar um negócio. E a gente faz a prática das características do empreendedor em sala de aula. Então a gente escolhe um tema a cada momento, tem dinâmicas, tem trabalho em grupo, você tem uma empresa que ele chama de empresa cria, que você faz uma simulação de uma empresa em sala de aula, com os colegas. Então ele é basicamente para você treinar o empreendedorismo antes de iniciar o negócio, ou mesmo você já tendo um negócio próprio. Você fez o Empretec, mudou alguma coisa para você? Sim, eu considero, quando ela falou do Empretec, eu até estava lembrando aqui, eu considero o melhor curso que eu fiz na minha vida, até porque eu já tinha negócio e ele é totalmente ligado ao empreendedorismo. No começo do Empretec você responde um questionário que justamente faz essa avaliação das características, então você recebe o seu mapa do que é que você tem, das 10 características que a ONU levantou, o que é que você tem bem desenvolvido, o que é que você não tem tão bem desenvolvido, onde você precisa melhorar. Depois o seminário trabalha essas suas características junto com a equipe e você sai de lá sabendo onde você pode melhorar, o que é que você tem de bom e conhecendo outras pessoas, inclusive, que são empreendedoras também, ou têm perfil empreendedor. O que você aprendeu lá que você pratica? Basicamente, busca de informação é uma das características que eu já tinha, passei a utilizar mais ainda, quer dizer, você quando precisa tomar uma decisão, buscar mais informações. Eu, volta e meia, retomo a minha análise para ver onde eu melhorei, tem coisas que eu não consegui melhorar, mas você pode contratar alguém que tem aquele perfil, né? Então, às vezes você pega, olha, eu não sou bom de controle, e controle é uma coisa importante. Eu vou contratar um financeiro muito bom, porque vai substituir essa minha deficiência. Então, eu volto e meia, retomo o manual do Empretec e releio. Você falou no controle, essa questão das finanças, deve ser uma coisa bem difícil, porque quando você é um jovem empreendedor, você conciliar o que é da empresa, o que é seu, não é? Sim, sim. Mas aí hoje, até pela internet, pelos cursos, pela atuação do Sebrae, né, e de outras instituições, isso já chega mais próximo, né? Eu vou até falar um pouquinho. O Sebrae tem alguns projetos muito bacanas que a gente como parceiro, né, porque a Associação de Jovens Empreendedores é parceira do Sebrae, ele já atua, né? Tem um projeto na medida que dá capacitação para o microempreendedor, já tem outro que é o Sebrae Mais, que é focado em pequena empresa. Então hoje o que você mais tem é conhecimento disseminado na internet, né? Então, e também cursos. Então isso já facilita o nosso acesso, mas como a Américo mesmo disse, a parte dos impostos, da tributação, a Associação de Jovens Empreendedores e a Confederação Nacional de Jovens Empresários, ela já vem batendo muito nessa tecla, né, para se reduzir, para simplificar, né, para facilitar a vida do empreendedor. Você balançou a cabeça concordando quando eu falei, Fernanda? Sim, porque você falou de finanças, e finanças é um tema que a gente percebe lá no atendimento do Sebrae como o mais recorrente das dúvidas.
dos nossos clientes que nos procuram. Então, assim, é muito comum você encontrar casais que procuram um atendimento do Sebrae. E quando você fala de finanças, olha, finança pessoal é uma coisa, finança da empresa é outra. Aí um vira pro outro e fala, viu, ó, não falei? Então, assim, por isso que agora eu me lembrei de finanças, eu me lembrei que é muito comum a gente perceber Misturar, casos como né? esse de misturar finanças da empresa com a finança pessoal. Qual é o segredo? Qual é a fórmula? Bom, o segredo é o controle, que a gente está falando aqui, né? É o controle de você ter separado a sua parte pessoal. Você, como empresário, você retira como seu prolabore, Sim. que é o salário do empresário. E aí, separado, eu tenho meu fluxo de caixa da empresa. E uma das saídas do fluxo de caixa vai ser o meu prolabore, que é meu salário. Então, não existe muito esse controle de entradas e saídas. Então, você pergunta para o empresário qual é o seu faturamento. É muito comum ele não saber. Ele fala, poxa, não, mais ou menos isso. Então você percebe que não tem uma precisão, não tem um conhecimento, porque não se faz controle. Separar as contas é fundamental. Com certeza. Acho que se tem um segredo é isso, olha, as contas da minha casa não vão ser pagas pela empresa. A empresa vai me pagar o prolabore, que é o meu salário, do meu salário eu vou pagar as minhas contas. Né? E muitas vezes, você falando sobre dificuldade, muitas vezes, né, na história da nossa empresa, a gente ficou sem retirar este salário e pagando o salário dos funcionários, dos colaboradores que estavam lá. Então, além de ser separado, eu digo que o empresário, infelizmente, tem que ficar por último. Pagar todas as obrigações e ficar por último. E você tinha alguma retaguarda, assim, quando você entrou, apostou tudo? No começo foi fundamental, você até falamos aqui sobre a possibilidade de errar. No começo até foi fundamental a gente ter começado muito cedo, porque justamente eu tinha ainda o histórico da minha mãe, do meu pai em casa, e aí eu lembro que a primeira compra como empresa que nós fizemos com os sócios era um carpete, que foi R$ 99,00, 3 prestações de 33. Como éramos 3 sócios, meus R$11 mensais era minha mãe que deu. Foi minha mãe quem deu os R$11 cada mês, e por coincidência esse cliente, o fornecedor onde compramos o carpete, virou cliente 6 anos depois. Coincidência, mas a primeira compra da empresa foi feita depois numa loja que virou cliente. A primeira compra a gente nunca esquece. É verdade, é verdade. E aí eu tive suporte familiar por muito tempo. Né? A impressora, que a empresa não tinha impressora. Tem estudos que mostram que é bem bacana, que no começo o empreendedor, ele começa com o patrocínio, né? Ou mãe trocínio. E aí começa, ou então ele se vira para conseguir arranjar as coisas. Então eu preciso de uma mesa, deixa eu ver se eu consigo pegar aquela cadeira. E aí ele vai arrecadando um pouquinho, também vai juntando, né? Então ele começa a controlar mais para conseguir investir mais na empresa, porque ele sabe que aquilo tem que dar um retorno. Então ele mede, fica medindo, fica controlando bastante isso, né, para gerar resultado, né? Você falou do pai e da mãe trocínio. Até que ponto que influencia, assim, a participação dos pais numa decisão de um jovem? No meu caso, meu pai e minha mãe são empreendedores. Então já tem um negócio, e eu acho que isso serve sim como um estímulo, né? Até porque você tem casos que em casa os pais e a mãe não apoiam, até pela geração mesmo, pela idade. Então fala assim, nossa, você tem que procurar estabilidade, procura um concurso, concurso é a coisa melhor do mundo. E a nossa geração já veio um pouco para mudar esse paradigma, né? Já tentando ter um viés mais empreendedor, seja abrindo o seu negócio, seja ingressando em um negócio já existente como um intraempreendedor, no caso. Isso é engraçado porque na minha casa, meu pai era empreendedor e minha mãe funcionária pública. E ao longo da minha, quando eu tinha, justamente quando eu estava começando a faculdade... Você tinha 2 pontos, né? Estabilidade. Sim, e quando eu estava começando a faculdade, meu pai faliu. Então eu tinha tudo para não empreender e desistir, e o cenário era todo adverso. Eu ficava, minha mãe que tinha renda, que estava mantendo a casa como funcionária pública, minha irmã mais nova, eu sou mais velho, minha irmã mais nova é funcionária pública, mas eu não seria feliz. E aí tem essa coisa de você também nascer com uma vontade de ter um negócio, de fazer o seu jeito. Eu não seria feliz se eu soubesse que no final do mês eu ia ganhar exatamente aquilo, me esforçando mais ou menos. E você aprendeu alguma coisa com a experiência do seu pai? Sim. Não... foi duro. Você fala, não precisa. Foi duro porque o que a gente passou, eu passei com 18 anos. Foi um processo de falência, não é fácil, tem toda a dificuldade. O que eu tiro de lição é que, mesmo quando está tudo muito ruim, trabalhar talvez seja a solução. E meu pai, em um determinado
momento da vida dele, ele já não conseguia mais, entrou num processo depressivo e tal, não conseguia mais ir acompanhar os problemas, né? Então, mas fica... É o que eu disse, eu tinha tudo para não ser empreendedor, né? Então, quando eu montei o negócio, eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de falir, 4, 5 anos, tinha falido, a gente recebia oficial de justiça em casa, coisa penhorada e tal. Minha mãe era quem mantinha como funcionária pública e acabei que eu tinha um perfil para isso. E hoje eu olho para trás e falo assim, acordei, tenho um problema, mas estou feliz, sabe? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto, eu vou trabalhar numa coisa que eu ajudei a construir, uma marca que eu ajudei a fazer, uma empresa que funciona mal ou bem, mas que funciona do jeito que eu tento fazer. Entendeu? E é importante você trabalhar com o que gosta, né? Sim, Porque você com vai certeza. trabalhar o dia Exatamente. todo com isso, né? Então, além do empreendedor iniciar um próprio negócio, ele tem que escolher o que ele tem afinidade. Porque senão ele vai ter que conviver com aquela função, aquela atividade, e aí com certeza vai influenciar no resultado da Vocês têm até empresa. uma frase para isso, né? Fazer o que gosta, você não trabalha, mais ou menos assim como essa frase. Como é? Não. Faça Quem o que faz o que gosta não trabalha. Trabalha, E é Com verdade. certeza, se diverte. A gente vai dar uma paradinha, vai tomar um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta. Até já. Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia é uma coisa nova. Você aí, não deixe o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã. Sou pai responsável. Uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. E estamos de volta com o programa Espaço Livre, falando sobre jovens empreendedores. No primeiro bloco a gente falou dos sonhos, né? E os espinhos, vamos falar dos espinhos agora. O que você acha que mais atrapalha a realização de um sonho de um jovem empreendedor? Eu acho que um dos pontos principais é a parte da carga tributária, que é muito elevada. Tanto a questão do desconhecimento sobre essa parte tributária, quanto a questão também, né, a forma como ela ocorre, né, o alto índice tributário em que o jovem empreendedor ele passa. Então isso acaba sendo um empecilho, né, na abertura de negócio. É um grande vilão. Sim, é o nosso maior sócio, né? Ele leva boa parte do nosso faturamento. E não trabalha, né? Não dá em troca, não dá o retorno, porque as empresas têm que investir em segurança, que se você for para outros países nós não precisaríamos. Então você paga um imposto e ainda investe lá em segurança. Você tem que investir às vezes na troca do pneu do motoboy, na troca da sua frota porque furou o pneu, aí vai pagar pedágio quando tem que atender clientes fora. Então a gente tem plano de saúde de funcionário, você acaba fazendo também o papel do Estado. Tem uma carga tributária muito elevada e complexa, que é o que o Patrick falou. Eu tenho 17 anos e toda vez muda a legislação e eu não consigo ainda nem entender direito a primeira legislação. Às vezes é bem complicado. E eu estava vendo, não sei qual programa que foi, que tem pessoas só para isso, para ficar vendo o que muda, né? Para lendo o diário todo, né? Para saber o que é que mudou, para ficar atualizado, né? Aí a recomendação que eu dou é sempre que puder, contrate, logo que a empresa puder, contrate uma assessoria contábil, depois quando puder uma assessoria jurídica, porque se assessorar, assim, o empreendedor tem que pensar no negócio dele, assim, no que ele sabe fazer mais e na atividade fim. O que ele não sabe, ele tem que... Assim que a empresa for dando possibilidade financeira, ele contratar um contador, às vezes tem que começar lá desde cedo, né, para poder arrumar as finanças da empresa e depois a assessoria jurídica. Com certeza. Só de carga tributária que a minha empresa paga em cima de pessoal, chega em torno de 60%. Em relação ao salário. Você paga mais. Paga o salário e paga em torno de 60%. Então Quer dizer, ao invés de ser um estímulo, acaba sendo um efeito contrário, né? Sim, e ele é um desafio, a tributação é um desafio muito grande, porque o empreendedor ele tem que incluir isso nas contas da empresa. E se você não tem o conhecimento dessa carga tributária que o Patrick comentou, você acaba não colocando isso no seu controle, você não repassa isso no preço de venda do produto, porque tudo isso faz parte do preço de venda. É um dos custos que eu tenho no meu produto, no meu serviço. E eu preciso repassar isso no preço final do produto. Então, se eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa informação, eu acabo pagando essa tributação que no final pode me dar um prejuízo. Sim, com certeza. Né? E o objetivo de toda empresa é ter lucro.
né? Então, por isso que é muito comum, muitas vezes, o tributo acabar com todo o lucro da empresa, justamente porque ele não foi inserido no preço final do produto. E ainda tem outro detalhe, que os jovens empreendedores, como as empresas são novos, iniciantes, às vezes menores, a gente acaba concorrendo com o informal. Sim. Então você tem que colocar no seu preço os custos dos impostos, que a Fernanda falou, você acaba tendo um preço, às vezes, menos competitivo do que essas empresas, essas organizações informais, a concorrência do mercado informal. O famoso freelancer, né, também, que entra muito, e a gente sofre bastante, né, que ele não enxerga, né, ele não se enxerga como uma organização, então para ele a hora de trabalho dele é aquele valor, ele não paga imposto, não paga uma série de despesas. Ele só fica com a parte boa da coisa, né? E a gente paga imposto, paga funcionário, tem que pensar no lucro. A Associação de Jovens Empreendedores, aí a Confederação Nacional de Jovens Empresários, ela tem alguns projetos de educação tributária, que justamente é para despertar na população essa conscientização da alta carga tributária que se paga, né? E para a gente cobrar mais do governo, para que isso seja simplificado. A gente tem hoje uma série de tributos. Então a gente tem uma proposta junto com o Movimento Brasil Eficiente e o IBPT, que trabalha essa questão de simplificação tributária para facilitar. Então a gente, através dos projetos Feirão do Imposto e Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte e Liberdade de Imposto, a gente tem esse foco, né? Você acha que se a pessoa for parar para pensar no tanto de tributo, imposto, enfim, ele desiste de ser um empreendedor? Essa é uma pergunta bem complexa, no caso. Eu acho assim que o empreendedor que é empreendedor de verdade, ele não desiste do sonho dele, principalmente se aquilo está atrelado a um propósito. Então você faz um alinhamento de propósito em sua vida, você tem um sonho que você quer atingir e a sua empresa está incluída nesse sonho. Então ele sabe que vai ter alta carga tributária e ele vai se planejar para conseguir fazer isso. Até você conseguir se planejar para fazer isso, você pensou em algum momento em desistir? Desistir, a gente não sei se pensa realmente não, porque a gente acho que é movido por esse sonho aí. Então, ao vencer os obstáculos, acaba trazendo mais prazer ou a realização. Então, quando você tem um sonho, você sabe que vai ter dificuldade, não olha para elas. Então, muitas vezes a gente ignora e vai sendo surpreendido, porque você está olhando no seu sonho, é até romântico um pouco nos sonhos. É importante estar atento aí para essa questão dos desafios, mas você olha com mais um desafio vencido. Quando chega no final da semana, na sexta-feira, que você fala assim, poxa, concluí mais uma semana, consegui fazer mais sites, consegui fazer mais publicidade, consegui fazer coisas melhores, me orgulho desse trabalho que fiz, acaba valendo a pena. Fernanda, vocês orientam as pessoas de que maneira, assim, em relação aos tributos? Na parte de tributação, há alguns anos nós já tivemos alguns avanços por parte do governo federal, que foi a criação da figura do microempreendedor individual. Então, é aquele empresário que fatura até 60 mil por ano, que logicamente não abrange todos os informais, mas os informais menores. E aí isso a gente já teve um avanço porque o pagamento é simplificado. Então, é uma unificação dos impostos, ele vai pagar o INSS, que garante os benefícios previdenciários, e o ISS e o ICMS, que é um valor bem reduzido, não chega nem a R$50 por mês. Então, a gente tem esse foco de orientação bastante ativo lá no Sebrae. A gente também tem outros parceiros que também apoiam a figura do microempreendedor individual, mas a gente tem a orientação de modo geral para quem quer abrir uma empresa. Mas é muito comum a nossa orientação estar voltada para o microempreendedor individual, que é hoje uma grande procura, que são os informais que desejam se formalizar no mercado. Como é que atua a associação? Vocês têm 150 associados atualmente. Isso. A gente trabalha com algumas vertentes, né? Com a parte de representatividade. Então, a gente representa o público de jovens empreendedores perante a esfera pública e privada, se relacionando com o governo, se relacionando com instituições, tentando trazer mais benefícios para esse setor, para facilitar o empreendedorismo. A gente atua também na capacitação, né, capacitando esse público, seja através das parcerias, tipo o Sebrae e outras instituições, ou seja, trazendo eventos e projetos para aqui para dentro. E a gente também atua com a parte de geração de negócios e network. Então, a gente coloca muitas pessoas em contato com as outras, elas viram parceiras, fecham negócio e tal. Uma empresa, um dos exemplos desse, que já fechou parcerias e conseguiu clientes através da associação. Um ponto bem bacana é que daqui a uma semana a gente vai estar realizando a Semana Global de Empreendedorismo, né? Com vários parceiros, fazendo várias atividades de capacitação, conscientização em diversos temas. A visão de futuro é uma das qualidades assim, do empreendedor.
Em que áreas as pessoas têm mais que está tendo maior potencial assim dos empreendedores e dos jovens estarem investindo? Entendi. Tem algum setor específico? Na verdade, assim, isso é bem generalizado, porque você tem jovem empreendedor em tudo quanto é área, em tudo quanto é curso. Mas, assim, eu enxergo que a gente está num boom de startup no momento. Então, o governo, várias organizações, Sebrae, estão estimulando muito a abertura de startups de base tecnológica. Então, você vê cada vez mais o Startup Brasil, que o governo federal incentivou, e outros programas, o Inova, que estão fazendo com que empresas de TI surjam, pessoas que inclusive não são de TI, tentando abrir empresas de TI. Então, eu acho que essa é uma vertente, né, que cada vez mais vai crescer, até pela criação do próprio Parque Tecnológico da Bahia, aqui na Paralela, pela criação de estimular incubadoras, né, de base tecnológica e cursos voltados à gestão e planejamento da inovação, como a gente está vendo através da FAPESB, FINEP, esse estímulo. Não tem tendências assim, modismo não, é uma coisa assim muito mais individual mesmo. Sim, é uma avaliação do que eu tenho afinidade e se aquela minha afinidade no mercado onde eu vou atuar ela é uma oportunidade. Sim. Porque eu posso ter interesse em abrir um salão de beleza, por exemplo, que naquele bairro ele não seria uma oportunidade, não teria tantos clientes, não me geraria lucro, não seria tão viável. Mas um outro bairro esse salão poderia ser viável, poderia ser uma oportunidade de negócio. Então, para isso existe até uma metodologia que hoje os jovens já conhecem, chamado Canvas, onde eu faço uma modelagem do meu negócio. Então, ele é muito parecido com o plano de negócio. Só que o plano de negócio, ele aprofunda muito no detalhe da empresa. Então, geralmente, quem tem a ideia, ele quer fazer um ensaio inicial para ver se eu continuo e faço o plano de negócio. Então, a metodologia Canvas vem para isso. Eu faço um quadro, um modelo de negócios, onde eu vou colocar algumas informações principais, mas ainda básicas, para eu decidir, continuo com essa ideia ou não continuo. Então depende muito do local, depende muito da formação da pessoa. Não existe uma área específica onde se dê mais dinheiro, onde se tenha um número maior de pessoas investindo. Tem alguns eventos pontuais, assim como o Carnaval, agora a Copa do Mundo, que contribuem de alguma maneira? Sim, o Carnaval, os grandes eventos, né? O Carnaval, o São João, a Copa do Mundo, agora que vamos ter. Esses grandes eventos movimentam algumas oportunidades que cada pessoa pode avaliar e aproveitar aquele momento. Mas o interessante é que ele tem o foco também pós o evento, né? Pós-carnaval, pós-São João. Sim. E que aquilo seja só um momento dele ter um faturamento extra, um faturamento adicional, mas que ele não faça só daquele momento a única oportunidade de se empreender. Ele pode empreender ao longo do ano todo. O setor vive bem isso, né? Sim. Vivencia bem essa situação. Oscila bastante, tem uma sazonalidade grande, ligada à eleição também, envolve muita área de publicidade, área de comunicação. Agora, eu vejo assim, para o empreendedor, o jovem empreendedor, uma área promissora e que a gente já vê muitas empresas, é essa área da tecnologia da informação. E com a possibilidade de, se você não atua na área de tecnologia de informação, você se utilizar da tecnologia para vender mais, que são o caso dos sites, né? Dos e-commerce, de prestação de serviço. Quem foi na Feira do Empreendedor do Sebrae viu, tem uma área só de tecnologia, várias empresas novas sendo lançadas, baseadas, contabilidade baseada na internet, comércio eletrônico, loja que só vende pela internet. Outro dia eu vi terceirização do setor financeiro, todo o seu financeiro ser digitalizado e ser processado via um portal, na nuvem. Então a nuvem, essa parte de tecnologia, permite até que um jovem empreendedor produza e faça algo aqui e venda para o mundo inteiro. E sem nada, sem muito esforço, né? Um computador, uma ideia na cabeça. Um computador, uma ideia na cabeça e muito trabalho. Não é sem muito esforço, é sem precisar de muito dinheiro, mas com muito esforço. Porque a ideia hoje, né, cada vez mais, até a ideia da startup é tornar um produto escalável, né? Que ele consiga alcançar diversos lugares, que ele seja um produto que tenha um retorno, né, mais rápido. Então, está muito focado nesse aspecto, mas a gente trabalha muito, não tenha dúvida, é um negócio nosso. Se precisar trabalhar no final de semana, a gente trabalha, se precisar trabalhar até as 2 da manhã, a gente trabalha, tentando construir algo, né? É um filho, pra gente a empresa é um filho que a gente quer ver crescer, que a gente tem carinho, que a gente cuida. E como a Américo mesmo falou, toda vez que a gente faz um projeto, a gente bota muito carinho ali. Então a gente quer que o projeto saia o máximo possível, para ver o cliente feliz, para ver que o cliente está crescendo, porque o sucesso dele é o sucesso nosso, né? Nos bastidores aqui, o Américo disse que colocava um óculosinho
Vai nas reuniões para parecer mais velho. Você faz o quê? Então, tem alguns casos desses também. Eu analiso muito o perfil do cliente que eu tô visitando. Então, se eu sei que aquele cliente ele tem um perfil mais conservador, eu tenho que ir mais formal. Se o cliente ele é um perfil mais despojado, eu tenho que ter uma linha mais despojada, até para criar uma aproximação muito mais fácil. Então, acho que você tem que se adaptar muito. Hoje, a resiliência, né, você tem que trabalhar muito, muito forte nisso. E como ele falou, é muito engraçado, porque, querendo ou não, nós somos jovens e a gente está acostumado a ir para reuniões de diversas associações, de diversos parceiros, e a maioria das pessoas são mais velhas, então gera aquele impacto. Tipo, uma das pessoas mais novas da plateia vai falar agora. Então, as pessoas olham assim, já é algo um pouco estranho. Então, o que você vai se posicionar, você também se preocupa. Ali as pessoas olham e se surpreendem com a nossa postura. Pois já são maduros, mesmo com essa idade, então já começa a criar mais um peso, né, nesse sentido. Diga. Eu concordo. Mas existe realmente essa... Não seria um preconceito, mas aquela resistência inicial. Eu lembro que quando eu entrei no Sebrae eu tinha uns 23 anos e a gente dava palestra, né? As pessoas que atendem no Sebrae dão palestra. E aí eu lembro que eu estava numa ocasião, não como empresária, mas estava como palestrante. E aí uma pessoa na plateia, né, falou assim, palestrante, não vai chegar? Eu sou palestrante. Então, em alguns momentos eu também me senti assim, não, deixa eu ir com um jeito mais arrumado, o cabelo talvez preso, para dar uma sensação de uma experiência maior. Mas acho que isso vem mudando bastante. Eu fui entrevistar uma profissional, foi assim, eu ia entrevistar para trabalhar lá na empresa, e aí quando eu comecei a conversar, ela falou assim, e seu pai vai chegar? Ela achava que tinha um Américo, que era o meu pai, que era o dono da empresa. Júnior. Não era ele. Ele vai chegar aqui, ó. Aí eu falei, não, sou eu mesmo. E ela foi contratada? Não, acabou não sendo, mas por outro motivo, não foi por causa. Mas tem essa figura do estereótipo, né? Você criar o estereótipo. Poxa, vai ter uma palestra, vai ter um seminário. Todo mundo está esperando uma pessoa mais velha, com uma figura mais experiente, que tenha muita base no que vai falar. E quando encontra um jovem e descobre que ele consegue desenrolar muito bem sobre aquilo, pela própria expertise dele, se surpreende e começa a quebrar um pouco esse preconceito, né, que existe. Tanto que muitas empresas hoje têm olhado muito para o que os jovens estão fazendo e adaptando, né? Principalmente na maneira de administrar as empresas, né? Principalmente na sua área mesmo, as pessoas têm mais uma autonomia, assim, ficam mais à vontade, não tem aquela coisa do horário fechado, fixo, não tem aquela rigidez, né? Sim, já é uma área mais aberta, a área de comunicação, então rede social todo mundo é liberado, acaba usando no horário de trabalho, tem empresa que não pode, tem empresa que a pessoa não tem nenhum computador lá na mesa. Falam da empresa na rede social, mas a gente não vai olhar na rede social para olhar, né, para acompanhar. A gente usa, tem computador até na recepção com a secretária, todo mundo acaba se comunicando, tem horário flexível, quem trabalha na criação pode ir de bermuda. É um outro tipo de negócio. Óbvio que tem determinados horários que nós temos que respeitar, porque nós atendemos diversos clientes e alguns a gente tem que preparar o anúncio de manhã, que no final do dia tem que mandar para o jornal para sair no outro dia. É uma liberdade com responsabilidade, sim, né? Sim. Então tá, a gente vai tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta, até já. A gente viveu muita coisa junto. E ela sempre ali, do meu lado. O tempo foi passando e eu fui deixando de perceber o quanto ela é especial. Sabe como é a rotina, né? Eu quero voltar a viver colado com ela. Cuidar dela. Voltar a fazer planos com ela. Eu vou fazer de tudo para tê-la de volta. Salvador, Viva, Ame e Cuide. Um movimento de mudança de atitude por nossa cidade. Mude você também e comece a viver, amar e cuidar de Salvador outra vez. Estamos de volta com o programa Espaço Livre, falando sobre os jovens empreendedores. Américo falava como funciona a empresa dele e como funciona a sua empresa de jovens empreendedores. Vocês têm alguma rigidez? Você tem uma maneira mais solta de administrar? Então, acho que minha empresa é bem parecida com a dele, no caso. A gente trabalha muito essa questão da estrutura mais flexível, da questão da pessoa própria fazer seu horário e ela saber se autogerenciar. Então, entra a questão da flexibilidade, como você mesmo falou, ligada à responsabilidade. Em alguns casos, a pessoa, não, tive um problema e tal, vou chegar mais tarde, tá, sem problema. Portanto, que você sabe que você vai ter que compensar aquela hora. Você tem um prazo para entregar, preciso viajar.
Tá, você compensa antes para você conseguir viajar. E outras coisas, outros casos de próprio home office, trabalhar de casa em alguns momentos, por facilitar, pela questão do trânsito, né, que a gente vive esse problema caótico na cidade. Então, cada vez mais são tendências e linhas para facilitar o trabalho, para tornar os colaboradores mais satisfeitos. Será que você percebe que nesse momento, assim, a idade influencia nessas decisões assim, mais leves, no entendimento, por exemplo, pode trabalhar em casa, pode vir em outro horário, isso Sim, ajuda? eu acredito que sim. Eu acho que o jovem empreendedor, ele acaba sendo mais descolado, ele é mais receptivo a mudanças, então ele consegue, eu acho que, transitar nesse, vamos dizer assim, nesse mercado hoje que nós temos, e até para chegar no trabalho tem o trânsito também, que acaba sendo um desafio. Então eu acredito que o jovem empreendedor, ele consegue assimilar que ele tem que entregar um resultado, ele tem aquela entrega que ele precisa fazer. Então, se ele precisa para a empresa, ou se ele vai fazer de casa, eu acho que isso acaba sendo para ele indiferente. Muitas vezes ele acaba conseguindo produzir melhor em casa, porque daí eu consigo ficar mais concentrado, a depender da tarefa que eu tenho que fazer. Então, eu acredito que o jovem empreendedor, ele já tem uma facilidade maior de lidar com isso. Tem alguma característica assim, que é muito sua, por você acreditar assim, que você trouxe isso por causa da sua idade? Por causa da idade. Que você usa no seu trabalho, que você acha que te ajudou a chegar onde você está? Por causa da idade, eu não de ter começado cedo, eu acho que ajudou a empresa a ter tempo de errar, que a gente conversou aqui, a conseguir viver sobre o mãe trocínio, o pai trocínio por um período. Então a gente começou no quarto semestre da faculdade, não precisava ter receita ainda. Mas eu acho que uma das coisas que como característica que eu desenvolvi ao longo do tempo, que eu achava nem que eu não achava que tinha, mas desenvolvi ao longo do tempo, que eu acho que ajuda o empreendedor, até numa área diferente como a minha de publicidade, é a disciplina. Assim, você saber que tem que pegar aquilo para fazer. Se você não gosta da área financeira, tem que se dedicar com alguém. Você não pode só delegar, você tem que delegar e depois ir lá ver como é que está sendo feito, controlar. Então, você ter disciplina para poder enfrentar e estar preparado para enfrentar os desafios. Patrick, você? Acho que você tem que estar aberto muito à crítica, né? Você tem que conseguir se avaliar muito, muito, muito mesmo. Porque é a partir dessa autoavaliação que você faz, dessa crítica, que você trabalha suas oportunidades de melhoria. Então, eu acho que esse é um ponto que todo empreendedor ele tem que ter. Se ele não conseguir ter uma visão sistêmica da organização e uma visão sobre ele mesmo, sobre as suas características, ele não vai conseguir evoluir tanto. E um ponto muito forte que eu acho que o empreendedor tem que ter é o foco em resultados. Ele tem que sempre estar disposto a assumir riscos, mas riscos mesmo, tudo mensurado, né? Eu vou arriscar, mas eu já sei mais ou menos qual é o risco, né, que eu vou ter ali. Se pode ser um problema, pode gerar um problema grave, se não pode, e tomar muito isso. Mas eu acho que pela idade, como a Fernanda mesmo falou, a gente já tem uma tendência a estar mais aberto a mudanças. Então isso já facilita mais. É isso que eu estava pensando assim, é meio uma incoerência. Você tem que ter uma visão de futuro, você tem que ter essa coisa da coragem de assumir isso, que ser tão jovem para tudo isso, né? Para tanta decisão importante, né? E você sabe que muitas vezes o empreendedorismo, para a abertura de uma empresa, acaba chamando a atenção por se achar que não trabalha muito. Não sei se vocês já ouviram, quem ainda não é empresário. Agora eu quero ser meu próprio patrão. Quero trabalhar por conta própria, vou tirar minhas férias 2 vezes ao ano. E aí quando você vê na prática, quando eu como acompanho alguns empreendedores, você vê na prática é totalmente o inverso. Você acaba não conseguindo tirar férias, você tem mais trabalho do que você teria. Como você comentou, trabalha até 2 horas da manhã, trabalha final de semana. Mas existe um pouco essa ilusão inicial de quem ainda não conhece, de ter o meu próprio negócio para eu ter mais tempo livre. Para eu ter mais tempo para o lazer, para eu ter mais férias durante o ano. E muitas vezes acontece o inverso. Então é algo que a gente também leva o nosso cliente lá no Sebrae para uma reflexão, para ver se o seu negócio é ter negócio. A gente fala assim, não, vamos avaliar se o seu negócio é ter um negócio. Quando se você vocês tem fazem isso, perfil algumas para pessoas isso. desistem? Sim. É um choque de realidade? Sim, tem bastante pessoa que desiste. A gente considera positivo porque ela desistiu a tempo. Ela teve o tempo de errar, ela teve o tempo de observar se era o perfil dela ter um negócio. E ela já desistiu antes de fazer o investimento. Porque muitos ainda fazem um investimento alto, acessam um crédito, envolvem várias pessoas da família, sócios.
E aí na prática, poxa, eu não gostei muito do que eu faço, não era bem o que eu pensava que era. Com certeza. Né? Então a gente também incentiva essa reflexão antes da abertura, e se for o caso, naquele momento você não existe, mas naquele momento você ainda precisa se preparar mais. O pessoal do interior que tem aquela coisa assim de que o gado engorda, né? Com o olho do Com o dono, olho né? do dono, né? Tem que estar próximo, o empresário tem que estar próximo. Vocês devem estar muito próximos Com da empresa de certeza. vocês, né? Com certeza. Como que é a vida social de vocês, assim, mesmo tendo esse compromisso todo que vocês têm de serem empresários, de querer ir para uma baladinha? Eu acho assim, no nosso caso, no meu caso em particular, como eu tenho muita atividade, né, faço parte da associação, tenho minhas 2 empresas, faço outras coisas, faço pós-graduação, né, curso e tal. Então, você aprende a gerenciar muito bem seu tempo. Então, você consegue alocar. Você não é aquele tipo de profissional que tá todo dia, né, na balada, todo dia na festa e tal, mas você sempre arranja um tempo para os amigos. Menos tempo do que você poderia até fazer se você não estivesse trabalhando numa empresa, né? Então, você vê muitos seus amigos saindo, cadê você e tal, mas hoje eu não posso, hoje eu tenho que trabalhar. Mas você está feliz, entendeu? Fazendo o que você está. Você está trabalhando um sonho seu, você está construindo algo, Você entendeu? não tem aquela sensação de estar perdendo nada, né? Não sinto isso. E você, Zé Américo? É duro, né? Porque a gente Tem acaba... família também, É né? isso, eu já tô na fase das filhas, né? E aí eu ouço minha filha volta e meia reclamando, pô pai, você não vem me pegar, tá todo mundo vindo buscar na escola e você, só falta você, né? E aí, essa parte é dura, o tempo para a família, como ele faz para a graduação, ainda dou aula, tem 12 anos que eu ainda sou professor e chego tarde, saio, hoje eu cheguei no escritório, como eu estava com o trabalho acumulado, eu cheguei no escritório às 6h20 da manhã. Normalmente chego às 7. Então você... Isso quer dizer que você acordou? Eu acordei 5. Você, Não é fácil. Você Uma acaba... segunda-feira. Você acaba se dedicando ao seu negócio, como até Patrick falou, é meu terceiro filho. Tenho 2 meninas e tenho ele. Mas é legal você ver a menina de 5 anos, eu trabalho aos sábados, sozinho, eu vou lá pro escritório, ela querendo ir. E outro dia ela falou pra mim, pai, eu adoro quando chega o final de semana, eu pensando que era porque toma sorvete, chocolate, brinca. Aí eu falei, por que, filha? Não, porque eu vou pra ver a mídia. E aí eu fiquei feliz, ela, poxa, ela vai lá e, sei lá, desde Já tá cedo. Quem sabe, né? Quem sabe desde cedo. Mas eu vou, muitos desses esforços é porque eu quero. Eu poderia não chegar às 6h20 hoje, eu tenho consciência disso. E adiar uma entrega de um trabalho, mas é aquela busca do resultado. Eu sei quanto mais cedo eu entregar, mais eu faço. E também, assim, no primeiro período, Fernanda falou aqui das férias, eu fiquei 5 anos sem tirar férias nos primeiros 5 anos. Mas depois você começa a ter horário para você. Então, eu hoje não faço praticamente nada sábado de tarde em diante, a não ser programas familiares. Sexta-feira à noite é em casa com a família. Eu comecei a reservar um tempo, tiro férias toda vez, um mês inteiro, todo ano, depois desses 5 primeiros que eu não tirei. Então eu comecei depois a dividir o tempo para poder ter esse outro lado. Vocês acham que por vocês serem jovens, a cobrança de vocês mesmos, com vocês, com o resultado é maior? Por isso que vocês ficam nessa coisa assim frenética, porque eu cansei. Só de ouvir vocês dois falar, eu tô cansada, então é segunda-feira. Eu não sei se é pela idade, eu acho pelo perfil de empreender. Eu acho. Eu me cobro muito. Eu vejo que eu também se cobre bastante. Eu acho que é pelo perfil de empreender. Eu vejo, eu tenho sócios que estão acompanhando a história da empresa e eles desde cedo se cobram muito menos do que eu. Naturalmente, dentro da sociedade, eu fui tenho mais perfil empreendedor e fui me envolvendo mais no negócio do que eles. Então, acho que é mais pelo perfil mesmo. Talvez assim, mais pelo perfil do que pela idade, né? Talvez os jovens hoje estejam mais em busca do perfil empreendedor. Aí por isso que a gente fica com a sensação de que o jovem está mais antenado, mais à frente. Mas eu acredito que esse espírito empreendedor, de você sempre estar se doando cada vez mais, ele independe da idade. Sim. Porém, o jovem vem com tudo por aí, isso não tem como negar. Mas eu acredito que a gente consegue observar isso também em outros empresários mais maduros. Mas, jovem, assim, tem menos apego ao negócio, muitos vendem seu negócio quando chega numa maturidade, no tamanho, tem menos apego ao emprego, se sente mais, hoje em dia, com a tecnologia, com a informação, porque um jovem tem muito mais informação do que tinha acesso antigamente. Ele vê que ele pode reconstruir várias vezes e rapidamente ter sucesso. Sim. Então a gente pega aí os principais bilionários do mundo,
vários têm menos de 30, né? Então, são da área de tecnologia, o fundador do Facebook, o brasileiro que foi sócio do fundador do Facebook. Então, acho que você vê o jovem menos apegado ao negócio em si, mas buscando o resultado e abrindo mais negócios, né? Talvez trabalhando mais com a razão do que a emoção, É, né? Trabalha mais com a razão do que a Nessa emoção. área mesmo de tecnologia, tem meninos já desenvolvendo, né? Sim, Aplicativos, é uma área super ampla, né? Com Quanto mais certeza. cedo o pessoal está começando, né? Está se dando melhor Melhor. ainda, A né? gente vê aqui em Salvador uma característica de jovem empreendedor é o carnaval, né? Que como justamente as pessoas vão para balada, tem uma indústria de festa forte, os jovens empreendedores montam um bloco, montam produtoras de eventos, montam festas que pegam sucesso, né? camarote. Nós temos essa característica, então, muito jovem empreendedor envolvido no carnaval e vira um grande negócio. Você pega hoje blocos que começaram por jovens, né? O EVA eram jovens que se reuniam na Estrada Velha do aeroporto, e aí essa história E a área do entretenimento propicia muito isso, né? Com certeza. A gente percebe cada vez mais jovens entrando nessa área, né? Até por Salvador ter essa característica, né, de festa, de produção cultural e tal, então você percebe os jovens indo também muito por essa linha, né? Tanto na parte de entretenimento para festa, quanto de games, né, que cada vez mais estão surgindo estímulos voltados a essa área. Um ponto que eu acho que ele falou que foi muito bacana é que ele agora tira férias, né, durante um mês, já certinho, sábado e domingo. Eu acho que no início você trabalha bastante, depois você continua trabalhando bastante, só que você trabalha bastante com um planejamento e organização melhor. Você trabalha para que sua empresa funcione sem você. E isso acaba sendo gratificante, porque ela já está no nível de organização melhor, né, de estruturação, já facilita mais a questão da vida social e outras coisas. Isso é muito importante. Vem com a maturidade da empresa, né? Sim, Você os percebe que- dois primeiros anos de uma empresa são assim, é o período um pouco mais complicado, que é quando você está conhecendo o seu negócio, você está conhecendo os seus clientes, formando sua clientela. E aí depois desses 2 anos, pelo menos é o que a gente identifica que são os dois principais, que tem um desafio maior para o empresário. E aí depois desse período a gente já consegue observar que os empresários já buscam uma autonomia com as pessoas da empresa, os seus funcionários, os sócios, e realmente consegue se organizar mais para que a presença ou a ausência dele na empresa já não tenha um impacto tão grande como no início. Porque no início o impacto da ausência do empresário na empresa é bem grande. Até vocês também, né, traz aquela insegurança, né? Poxa, se eu não estiver lá, a coisa não anda, né? Mas você tem que criar ferramentas, criar processos para que as coisas funcionem. Como a Fernanda mesmo disse, né? No início você vê que você tem o seu jeito de trabalhar e o seu jeito de entregar aquele valor para o cliente, aquele projeto. Então você vai acompanhando sempre o funcionário, o colaborador, né? E você percebe que ele precisa caminhar sozinho, ele precisa adquirir algumas competências que eu tenho e ele ainda não tem. Então eu vou capacitar eles, vou instruir, né? Porque isso é o que um líder faz, o líder instrui. Ele não só ensina e dá atividade pronta. Então eu vou instruir para que ele adquira essa competência e consiga tocar aquela atividade sem mim. Toda história tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom e ruim de você ser dono do seu nariz? O bom é realizar os sonhos, né? Cada dia você olhar que conseguiu cumprir mais uma etapa do seu sonho. Esse sentimento de realização é bom. Certo. O lado ruim é que todo dia você tem que matar um leão pelas grandes dificuldades que envolvem gerir um negócio, ainda mais no Brasil, né? Então, esse é o lado ruim. Eu concordo plenamente com o que ele falou. Acho que às vezes a gente não mata nem só um, a gente mata uns 10, entendeu? Então, a gente mata, foge, mata 9, um foge. Vai para um safari, mata um Mata bocado todo dia, mata um né? bocado de leão. E a realização, o retorno que você tem, a alegria de ver aquilo crescendo, construindo, e a satisfação das pessoas de trabalhar ali naquele ambiente, dos clientes de estarem recebendo aquele valor agregado de forma adequada, eu acho que não tem preço, entendeu? É divertido. E vocês estão sendo peças fundamentais num momento super importante do país, né? Da história do país, né? Vocês sentem essa responsabilidade também desse momento que vocês estão sendo partícipes? Eu particularmente sinto muito, eu sou muito patriota. Então, assim, eu acredito muito no meu país, eu acredito que a gente pode melhorar muito ele, que a gente tem um papel fundamental como jovem, que é trazer mudanças positivas, trabalhar o lado social, fazer o país crescer.
e ter uma proposta de organizações muito mais voltadas à sustentabilidade, muito mais focadas em satisfazer o colaborador, em ser cada vez mais honesto, em ter mais moral. Então, acho que a gente tem um papel fundamental. A gente tem energia para isso também. Hoje, 30%, em torno de 30% da população brasileira, acima de 18 anos, tem algum tipo de envolvimento com o próprio negócio. Então, é um número relativamente bem relevante, o número de 30%, né? Então, o fato de você ter uma empresa, um negócio, e o empreendedorismo faz com que você apoie não só a sua empresa, mas o ambiente onde você está inserido, né? Então você tem os colaboradores da empresa, você tem os clientes, então acho que o envolvimento acaba sendo ainda em torno da empresa, não só a empresa. Então isso que eu acho mais bacana no empreendedorismo, você poder mudar o ambiente onde a sua empresa está inserida. Eu não fui para as ruas aí, se a gente falar um pouquinho também desse movimento que envolveu os jovens, né? E depois de um tempo eu falei assim, poxa, deveria ter ido. Né? Eu faço a minha parte às vezes na empresa ou manifestando o que eu não concordo, quando não estou satisfeito, como agora fala aqui da carga tributária, me posiciono sobre a legislação trabalhista, que é absurda, não combina com onde o país quer chegar, é atrasada. Parece que é um discurso e uma prática, né? Completamente. Então não combina com que essa onda de corrupção também que não favorece o ambiente de negócio. Então quem trabalha sabe qual é a dificuldade de enfrentar tudo isso, de você às vezes ver que um metrô que era para estar pronto se gastou 6 vezes o valor de um metrô e não está pronto. Então eu me sinto importante quanto uma voz para tentar, junto dentro da empresa e fora da empresa, tentar manifestar isso. Na sala de aula também eu utilizo muito isso. E penso que talvez, se tivermos manifestações novamente, como talvez tenhamos na Copa, eu talvez esteja lá. Muito Você vai segurar aqui a plaquinha. Muito provavelmente. Eu acho que a gente tinha que ter uma saúde padrão FIFA e educação. Né? São os dois. Qual vai ser sua plaquinha na manifestação? Pô, a gente defende, né, a não corrupção, um Brasil mais eficiente, entendeu? Um Brasil mais justo, com mais saúde, com mais educação. E Fernanda? Não vai pra rua? Não. Vou apoiar, lógico, os empresários. Eu acredito que a gente tem que buscar um ambiente favorável para a microempresa, né? Porque hoje os pequenos negócios, eles iniciam como micro ou pequena empresa. Então, um ambiente favorável para isso, em termos do governo, legislação, é fundamental para com que a gente possa garantir que a gente tenha microempresas perenes no mercado. Eu não posso abrir uma empresa e daqui a 1 ano, 2 anos eu fechar a empresa. Então não basta só abrir, eu preciso permanecer com a empresa no mercado. Pronto, para a gente encerrar então, vou começar com você, Patrick. Eu quero que você fale uma frustração e uma expectativa sua. Uma frustração, acho que a gente, por ter essa característica muito ansiosa e de querer resultados rápidos, a gente nem sempre tem esse resultado logo no início da empresa. Então, acho que isso é um ponto. A gente espera logo que vai chegar tudo rápido, enquanto que isso precisa de um desenvolvimento maior, precisa de uns 2 anos de empresa e tal, para você conseguir atingir esse nível. E qual foi o outro ponto? Uma expectativa. Uma expectativa em relação à empresa, você fala? A empresa, seu futuro, ao empreendedorismo de uma maneira em geral, uma expectativa sua. Em relação a... Carga tributária, que você quiser que melhore. Em termos de Brasil, eu espero que a gente tenha esse processo de simplificação tributária, né? Reduza a quantidade de impostos, simplifique para que as pessoas entendam cada vez mais sobre a parte da carga tributária e para que o ambiente seja mais favorável para o empreendedorismo, né? Porque isso aquece a economia, isso desenvolve a sociedade, né? Melhora os índices todos. Com certeza. Eu acho que na lida do dia a dia com o negócio, o que eu talvez tenha ficado frustrado é a relação com algumas pessoas, né? Você lida com muitas pessoas, funcionários, colaboradores, concorrentes, clientes, e muitas vezes eu gravo, às vezes, os momentos ruins das pessoas não serem corretas ou não fazerem o que está combinado. Então, lidar com pessoas que não são corretas ao longo da história é um motivo de frustração. Uma expectativa é ver o Brasil melhor, né? Mais correto, mais justo, mais sério e com uma educação de qualidade e saúde para as pessoas. A gente
pagar os impostos e ver o resultado na rua. E você está fazendo a sua parte. Pagando os impostos. Fernanda. A minha expectativa é ver o Brasil com os jovens, né, que é o tema de hoje, focando os jovens. A gente vê aquela criança que ainda está no ensino médio, que está no ensino fundamental, no ensino médio, e que ele possa, o mais rápido possível, despertar para o empreendedorismo. Porque eu também posso ser um intraempreendedor, trabalhando numa empresa. Então, acho que aí está um grande futuro do nosso país. Eu ser um empreendedor, seja num negócio próprio ou numa atividade numa empresa. Né? Então, essa é a minha grande expectativa. Nos jovens, ele poder internalizar o mais rápido possível e desenvolver suas características. E minha frustração hoje seria, acho que a quantidade de microempresas que vem à falência, assim, ainda é bem relevante. Você percebe clientes que procuram o Sebrae, que, poxa, não estou conseguindo, muitas vezes procuram uma ajuda, quando já está, assim, não conseguindo, não tem mais fôlego, e a gente, assim, tem uma frustração muito grande quando percebe esse tipo de situação do empresário. Então, essa seria a frustração. Em que momento que chega nessa situação? A gente recebe, geralmente, quando tem uma procura do Sebrae ou de parceiros, como a associação, por exemplo, a gente já percebe que está num nível já de endividamento grande da empresa, geralmente busca um acesso a financiamento que não vai resolver o problema da empresa. Então, você consegue perceber que ele já busca quando já não tem muita solução. Apostou no ramo errado. Apostou no ramo errado, ele não está conseguindo ver lucro na empresa. Então, essa é a grande frustração do empresário também, não só a gente enquanto instituição, mas o empresário. Né? A gente teve um relato aqui do seu pai, imagina a frustração que não foi para o empresário, né? Então, o ideal é você já antes de iniciar, ou mesmo que já tendo a empresa, você já fique atento para a gestão do negócio, para que você não chegue nesse estágio que é muito complicado depois você conseguir reverter. É muito mais delicado, exige um nível de esforço muito maior. Tá, ok, gente. Muito obrigada pela presença de vocês três aqui. Obrigada, né? E apostando nos nossos sonhos em dias melhores. Até o nosso próximo encontro.